Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos hoje no capítulo 22, versículo 13 do livro de Apocalipse, e o texto sagrado diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Jesus já apareceu no capítulo 1, versículo 8, dizendo que era o Alfa e o Ômega. Antes de mais nada, é preciso saber que Alfa e Ômega se refere à primeira e à última letra do alfabeto grego, o qual foi escrito o livro do Apocalipse e o Novo Testamento inteiro. Alfa e Ômega também pode ser comparado com Aleph e Tau. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e Tau a última letra do alfabeto hebraico. Por exemplo, tem uma frase entre os judeus que dizem que Adão transgrediu a lei de Aleph a Tau, porém Abraão cumpriu a lei de Aleph a Tau. Então a primeira coisa que se deve ter em mente é que Alfa e Ômega trata-se da primeira letra e a última letra do alfabeto grego. Jesus ainda diz no texto que ele era o princípio e o fim. Princípio, nós lemos em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Daí sabemos que Jesus é de fato o início de todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz que ele foi o autor de todas as coisas. E Jesus é o fim, porque tudo se completa nele. Então tudo se cumpre em Jesus Cristo. Ele é o início, porque a partir dele que surge tudo. Ele é o fim, porque tudo se completa nele. O versículo em foco diz ainda que Jesus é o primeiro e o derradeiro. Isso está em harmonia com a parte A e a parte B do versículo. Alfa e Ômega, primeiro e último. Princípio e o fim, a mesma coisa. O início e o fim de todas as coisas. Primeiro e derradeiro está simplesmente dando uma expressão, uma força no texto. No livro de Hebreus, capítulo 12 e o versículo 2, diz que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Podemos concluir o presente versículo de 3 formas. A primeira, que Jesus é Deus, e está de acordo com Isaías, capítulo 9, versículo 6, capítulo 44, versículo 6, capítulo 54, versículo 5, todos do livro de Isaías. Em João, Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 20, versículo 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, Romanos, capítulo 9, versículo 5, Tito, capítulo 2, versículo 13, Hebreus, capítulo 1, versículo 8, primeira carta de São João, primeira epístola, carta universal, capítulo 5, versículo 20. Estes versículos todos vão afirmar que Jesus Cristo é Deus. Podemos concluir também que ele é igual ao Pai. O Filho é igual ao Pai. Temos referências bíblicas em Jó, capítulo 14, versículo 4, João, Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, versículo 20 e o 26, também no mesmo livro de João, capítulo 19, versículo 7 ao 9. Estes versículos mostrarão que o Filho é igual ao Pai.
E a parte C e última diz que ele é o Filho eterno, de acordo com Isaías capítulo 41, versículo 4, Isaías 48, versículo 12, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, versículo 11 e Apocalipse 21 e o versículo 6. Então podemos concluir a partir do texto que diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, que ele é Deus, ele é o Filho igual ao Pai, ele é o Filho eterno. Pessoal, ficamos por aqui. Mais um estudo do livro de Apocalipse, versículo por versículo. Na próxima videoaula, traremos mais estudos bíblicos para vocês. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo e nos acompanhe. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço e até mais.